Boa tarde, Sasha. Boa Marta tarde. Negreiros, do Sistema Verdes Mares. Queria perguntar para ti sobre esse curto período de preparação que vocês tiveram esse empate contra o Atlético Mineiro na segunda-feira. Mal deu tempo de processar, já está pensando nesse próximo adversário no Curitiba. Queria que você falasse um pouquinho sobre como que é a dinâmica do elenco com esse curto período de preparação para esse adversário de amanhã. Olha, quando o jogo assim é muito, né, um em cima do outro, a preparação é mais fora de campo do que dentro de campo, né? É mais a análise do adversário, a recuperação também do corpo, que é importante, né? Todo esse processo recuperativo aí que a gente tem, né, uma equipe muito boa lá dentro. Então é mais cuidar para se recuperar e mais extra-campo, porque nem tem muito, como você falou, o tempo é tão curto que nem tem como ir muito pro campo para acertar muito. Então, mais o Vojvoda e toda a comissão dele, todo o departamento médico ali, eles estão acostumados com isso, né? Com tantos jogos que a gente já teve, então eles sabem tirar toda essa situação de letra. Aí falando, você já citou o Vojvoda, né, que ele realmente falou até na última coletiva sobre esse trabalho que ele faz de analisar todos os adversários e tal, e ele conquistou o período à frente do Fortaleza de maior invencibilidade, que é esse agora que o time está vivendo, de 7 jogos sem derrotas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como você enxerga esse período. Você chegou já quando o Fortaleza foi uma peça importante para essa recuperação do Leão. Eu queria que você fizesse uma análise desse segundo turno e mais especificadamente desse período de 7 jogos que o time está sem perder. A gente vem de uma sequência boa aí, né? Sem derrota. Isso é muito importante pro elenco, né? Pra gente ganhar confiança. E como você citou o Vojvoda, né? Ele tem todo esse trabalho de análise que nos ajuda muito, assim, sabe? Eu digo por mim e com certeza por todos os outros, eles pensam da mesma maneira. Você ir pro jogo, você saber o que te espera, sabe? Saber o que o adversário vai fazer, por onde eles vão atacar, quais são os pontos fortes, os pontos fracos. Isso ajuda muito a gente. E o Vojvoda e toda a comissão dele, todo o staff ali, eles têm isso de uma maneira muito boa, sabe? Então a gente entra no jogo já com uma mente muito clara, assim, sabendo o que tem que fazer. E isso nos ajuda, com certeza, a ter mantido essa sequência. E espero que até o final do campeonato aí a gente possa aumentar essa sequência sem derrotas. Sasha, boa tarde. Tudo bem? Eduardo Trovão, futebolês. Cara, o Curitiba, ele não só tem a pior campanha como visitante desse campeonato, mas da história do Campeonato Brasileiro. Tá muito mal, realmente, o Curitiba como visitante. E o Fortaleza vem nessa sequência de 7 jogos sem derrota, com 4 vitórias e 3 empates. Qual é o tamanho do favoritismo do Fortaleza para esse jogo? Cara, eu não gosto de colocar a gente como favorito, porque nesse campeonato são tantas surpresas e tantos jogos que muitas vezes a gente crava que um time vai ganhar e chega no final não ganha. Então eu não gosto de trazer esse favoritismo pro nosso lado. O que eu gosto de reforçar é que a gente joga em casa, a gente precisa da vitória porque a gente tá brigando pela pré-Libertadores, então a gente tem que usar esses fatores ao nosso favor, né? É a torcida ao nosso lado, é o jogo aqui em Fortaleza, é a viagem deles, que também não é fácil, sair lá de Curitiba, vir pra cá. Então a gente tem que usar tudo isso ao nosso favor. O fato de que eles não ganham como mandante, não é que eles não ganham, que eles têm uma campanha ruim como mandante. Não venceram, inclusive. Não venceram? Não, então. Esses fatos aí não significa nada, cara. Até agora também todos os jogos nós tínhamos feito gol. Contra o Atlético a gente não fez. Então não vale nada essas coisas, sabe? Então o que a gente tem que usar é o que eu te falei. É a torcida do nosso lado, é esse momento que a gente tá passando de 7 jogos sem perder e a vontade de estar lá em cima, a vontade de estar brigando por uma pré-Libertadores. Pré-Libertadores. Assim como a rodada passada, o Fortaleza, se vencer, dependendo dos outros resultados, pode ganhar 3 posições. É jogar, vencer e depois do jogo e saber os outros resultados? Primeiramente é o que você falou, é jogar, vencer. Aí sim buscar saber os outros resultados. Com certeza, depois de uma vitória, a gente busca saber os resultados, busca saber o que aconteceu, até para saber onde é que a gente está. Se a gente perdeu, não vale de nada a gente buscar os outros resultados, né? Então, primeiramente, a gente tem que fazer o nosso papel, que é vencer. E é isso que a gente vai buscar amanhã. Sasha, boa tarde, Pedro Pinheiro da Band. Tudo bem. Você já falou que é muito importante a vitória na partida de amanhã, mas ainda tem o ponto do jogo de sábado da Copa Libertadores. Vocês ainda têm realmente esse desafio do jogo contra o Curitiba amanhã, mas no final de semana vai ficar de olho na partida do Flamengo também, na final da Libertadores? Aí é a nossa vez, né, de ficar ali assistindo, né, de ficar cornetando os outros, né, tantas pessoas cornetam a gente, agora é a nossa vez. Não, sábado vai ser um evento legal, bom pro futebol brasileiro, né, os dois na final, e com certeza a gente vai estar de olho. É porque vem a vaga, né, possível vaga. Com certeza também, exatamente. Sasha, eu queria saber de você,
O que é que aconteceu na partida contra o Atlético Mineiro? A gente viu um jogo bem abaixo do esperado até, do próprio desempenho do clube tricolor. Você estava como titular, você sabe mais ou menos dizer o que é que passou naquele momento? Cara, como eu até comentei aqui na pergunta anterior, o Vojvoda tem todo esse sistema de análise, né? E a gente já sabia antes do jogo que o Atlético era um time que gostava de ficar com a bola. Era um time que ia propor o jogo e a gente ia ter que ter muita paciência para correr atrás deles, né? É um time de muita qualidade, eles jogavam muito por dentro. Então acaba sendo um jogo muito xadrez, assim, cansa mais mental do que físico, assim. A gente tinha que estar sempre encaixando a marcação, porque eles se movimentavam muito, então a gente já sabia disso. É claro que eu acho que a gente pecou um pouquinho quando a gente tinha a bola, porque até o fato deles estarem com a bola, isso estava dentro do programado. Agora, como até o Vojvoda já falou com a gente na nossa reapresentação, o que a gente pecou foi na fase de transição, que o nosso time é muito forte, né? A gente rouba a bola, em 2, 3 passes a gente já está na área do adversário. Nessa fase a gente pecou nesse jogo, eles eram muito agressivos, como eles tinham muito a bola, e a gente sempre correndo atrás da bola. Quando a bola estava no nosso pé, estava todo mundo um pouquinho abafado, né? Sem muita clareza para pensar, e como o Cuca exige muito deles essa agressividade, eles acabavam roubando a bola rápido, enfim. Foi um jogo que a gente com a bola no pé não encaixou muito, mas pronto, acabou 0-0, a gente ganhou um pontinho e isso é importante para nós. Boa tarde, Sacha. Raíza Martins do Globo Esporte. Quando você chegou, era notado assim, que era um volante mais de marcação, de contenção. E nesse período em que o Fortaleza começou a vencer mais, o time está mais atacando muito mais, se nota mais uma percepção sua de chegar mais na área, pisar mais na área. Tanto é que você marcou gols, né? O gol da vitória lá contra o Goiás. Queria saber em que momento isso também te deixa mais confiante, né? No sentido de que a equipe consegue uma sequência boa de vitórias, isso te permite também deixar o jogador mais à vontade para testar outras possibilidades, né, em campo? Não, com certeza, a fase significa muito, né, a fase do time. Quando eu cheguei aqui, eu até falei numa das entrevistas que eu podia fazer um pouquinho desse papel ofensivo, que eu podia ajudar um pouquinho, né, na parte ofensiva, só que a gente estava passando por um momento tão complicado, com aquele medo de sempre perder nos últimos minutos, como já tinha acontecido muitas vezes, e com aquele receio, né, tão grande da derrota, que a gente se focava mais em defender. E quando eu cheguei, eu tentei, né, ajudar o Fortaleza nessa maneira de correr bastante, de tentar fazer um meio de campo mais forte, e acabei me focando mais na parte defensiva. É claro que com as vitórias começaram a vir, a gente começou a jogar mais solto, como você falou, a gente começou até a atacar mais, tudo, então dá mais liberdade também, né? E o Vojvoda também começou a me dar mais liberdade, ele falou que não queria só essa parte defensiva, que queria que eu ajudasse também, e pouco a pouco eu tenho tentado me soltar. É claro que vai de cada jogo, né? Esse jogo mesmo, como a gente falou do Atlético Mineiro, não deu muito para atacar, mas vai de cada jogo. Se eu puder ajudar ali de vez em quando, né? Vai saber, sai mais algum golzinho, aí é bom pra todo mundo. E justamente sobre a ausência de gols, né? No último jogo, Fortaleza não balançou as redes, e o Curitiba também vem de um empate, né? Só que com gols, 1-1 contra o Inter. O que é que vocês não podem errar amanhã, sabendo que ganhar é muito importante para buscar uma coisa maior, né? A Libertadores. Olha, a gente sabe que o Curitiba vem aqui muitas vezes por uma bola, por um ataque, né? E se eles saírem na frente, por exemplo, né, vai dificultar muito mais para nós. É o que a gente não quer, isso. A gente tem que entrar ligado desde o começo, saber que o jogo já inicia logo ali na primeira bola e que a gente não pode bobear. Se a gente começar da nossa maneira, pressionando, como eu falei, com a torcida do nosso lado, com o calor que é aqui em Fortaleza, com todos esses fatores positivos que jogam ao nosso lado, se a gente conseguir colocar isso desde o começo, eu tenho certeza que a gente vai dificultar bastante pro Curitiba. Boa tarde, Sacha. Anderson Azevedo, no Futebolês. Você já falou, é até uma questão que deve acontecer no jogo de amanhã, que é exatamente a situação do Curitiba jogar atrás, esperar o Fortaleza, até porque, se você olhar os números, o Curitiba é o pior visitante do Campeonato Brasileiro. Então, até que ponto isso joga uma responsabilidade maior para cima do Fortaleza em busca desse resultado? Normalmente, desde esse segundo turno, assim, o nosso time tá mais um time de transição, como eu falei, né? Normalmente os outros times têm a bola, tanto que se você pegar em números, a maioria dos times, eles têm mais a bola que a gente, né? Então, o nosso time, a gente defende muito bem e a gente consegue sair no contra-ataque muito rápido, né? A gente tem jogadores que
rapidamente eles já estão na cara do gol. Então, isso é um ponto forte do nosso time. Muitas vezes os times vêm aqui e eles dão a bola para nós, esperando que a gente proponha o jogo, né? Mas não dá para saber, na realidade. Eu só foi uma tentativa aqui de achar o que o Coritiba vai fazer amanhã, mas a gente não sabe. A gente jogou contra o Avaí, a gente tinha na cabeça que o Avaí ia esperar a gente. E foi muito pelo contrário. O Avaí tentou atacar a gente do começo ao fim. Então não dá muito para saber. Se eles vierem para cima, não é uma ideia para nós, porque a gente já está acostumado a jogar esse jogo. Se eles também derem a bola para nós e se ficarem esperando, a gente tem que estar muito atento ao contra-ataque, muito atento ao erro, porque é o que eles vão estar esperando, um erro nosso para tentar nos atingir dessa maneira. E amanhã vai ser uma situação curiosa do futebol. Fortaleza precisa vencer para se ajudar e ao mesmo tempo ajudar o principal rival que está na briga contra o rebaixamento. E aí nas redes sociais a torcida brinca, e aí, ganha, não ganha? Para vocês eu acho que isso é independente, mas esse tipo de situação, se vivenciar no futebol, como é pro jogador? Cara, eu vou te falar que a gente não pensa muito nisso, a gente tem que pensar aqui, a gente tem que pensar no Fortaleza, no que é bom pra nós, né? O que é bom pra nós é ganhar amanhã, e tem também o outro jogo do Atlético Goianiense, que também é uma dessas coincidências do futebol, né? Que se ganhar acaba ajudando o Ceará, mas a gente não tá pensando nisso, a gente tá pensando em nós. A gente precisa ganhar porque a gente tem os nossos objetivos, a gente sabe o que a gente quer desse ano, o que a gente quer no próximo ano, e se a gente quer jogar uma Libertadores, a gente tem que ganhar dos times que estão na nossa frente. Então, se vai ajudar eles ou não, aí é consequência. O mais importante é ajudar o Fortaleza. Ô Sacha, mais uma perguntinha aqui. Aquele dia que a gente estava fazendo a entrevista, até percebi a parceria, a camaradagem entre você e Caio Alexandre. Theo, né? O nome do seu filho? Theo. As brincadeiras com o Theo, eu já vi nos stories de vocês também, ele brincando, ele fazendo malabarismo, você um chutão na bola. E ele volta de suspensão, não sei se o Vojvoda já conversou com vocês sobre o time titular, mas independente disso, eu queria saber se essa amizade fora de campo entra em campo, de alguma forma ajuda vocês a se conhecerem mais, a ter um entrosamento no futebol que vocês já têm fora do futebol e tal. Com certeza, a parceria sempre ajuda bastante, né? Até a comunicação dentro de campo, né? É muito mais fácil falar assim com uma pessoa que você se dá bem, assim, né? Muitas vezes até um xingamento amigo, né? Mas o Caio é uma pessoa super fácil de se lidar, e desde que ele chegou a gente ficou bem próximo, assim, e reflete dentro de campo, sim. Se amanhã a gente vai jogar junto, isso aí eu nem imagino, a gente tem que ir aqui na sala ao lado perguntar pro Vojvoda, mas que essa parceria aí fora de campo a gente possa levar para dentro de campo para ajudar o Fortaleza.